Quero te convidar a assistir esse vídeo porque eu vou te mostrar como você pode ganhar muito dinheiro com o Tesouro Direto. Você vai aprender como sua rentabilidade pode chegar fácil a mais de 20% ao ano investindo no Tesouro IPCA. Eu vou te provar matematicamente como isso é possível, mas nós vamos além. Eu vou fazer o investimento aqui na prática e no futuro a gente vai poder validar juntos se valeu a pena ou não investir dessa forma. Esse é o quarto aporte na minha carteira de R$350 no Tesouro Direto aqui no canal, e se você está chegando aqui agora, eu te convido a assistir essa playlist que eu vou deixar aqui indicada, porque em cada vídeo, além de fazer os investimentos na prática, eu trago um conteúdo muito importante, muito especial, para que você consiga fazer os seus próprios investimentos de maneira muito consciente e eficaz. Mas antes de continuarmos, eu preciso deixar um alerta. Esse vídeo tem um caráter educacional, não é uma recomendação de investimentos. Eu não estou recomendando você copiar essa carteira, porque cada pessoa tem um objetivo com seus investimentos, então eu não conheço quais são os seus objetivos para te recomendar, mas em cada um desses vídeos você vai aprender conceitos fundamentais e vai ver na prática como é gerir uma carteira do Tesouro Direto. Então vamos lá? O que a gente vai ver aqui hoje? Bom, nós vamos em primeiro lugar acompanhar a nossa carteira, ver como ela está evoluindo. Depois eu quero te mostrar quanto eu recebi de cupom semestral agora no dia 1º de julho de 2025, porque no aporte de número 3 eu comprei títulos com pagamento de cupom semestral, né, para poder te ensinar e mostrar como que funcionam esses títulos. Então a gente vai ver como que esse pagamento de cupom afetou o preço do título que está lá na nossa carteira. Eu vou depois, em seguida, definir quanto eu vou investir esse mês, né? Porque eu gosto de fazer a atualização monetária dos investimentos. Depois eu vou te mostrar onde eu vou investir esse mês, que títulos eu vou comprar, e eu vou te explicar o motivo. E é aí que você vai entender como a gente pode ganhar muito dinheiro com o Tesouro Direto, tá? E em seguida nós vamos fazer ali o nosso investimento na prática, passo a passo. Então vamos dar uma olhada ali na nossa carteira. Eu vou abrir o Investidor 10, tá? É onde a gente está acompanhando os nossos investimentos. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo, inclusive um link para a carteira, para você poder acompanhar. Então vamos lá, ó. Em cada um dos meses nós viemos investindo R$350 mais ou menos. Então aqui começamos no mês 4 com um valor aplicado de 351. No mês 6 o valor aplicado já subiu para R$ 1.056,51, e aí tivemos um ganho acumulado de R$ 31,87, e agora no mês de julho ainda não fizemos o aporte, né? Nós vamos fazer hoje, mas nós tivemos uma redução no nosso ganho de capital e eu já vou te mostrar onde nós tivemos essa redução. Observe que essa faixa verde claro aqui do ganho de capital no mês de julho está menor, né? E eu vou te mostrar por que isso aconteceu. Bom, olhando aqui para os títulos que nós temos em carteira, o nosso Tesouro Selic 2031 tem uma variação positiva de 2,78% acumulada em todo o período. O nosso Tesouro Pré-fixado 2032 tem uma valorização de 5,36%. O IPCA 2040 valorizou 3,38% e nós tivemos uma queda aqui no Tesouro Pré-fixado com juros semestral e no Tesouro IPCA com juros semestrais, que foi o que a gente comprou no mês passado. E aí que eu quero te explicar por que esses títulos desvalorizaram esse mês. Então vamos lá para o site da corretora, aqui na Toro Investimentos. Eu vou aqui no extrato para te mostrar, né? Vou pegar aqui ano de 2025, mês de julho. E aqui chegou o nosso extrato. E dá uma olhada aqui, ó, que no dia 1º de julho, né, nós tivemos o recebimento aqui de juros, né, do Tesouro Direto. Então, é assim que aparece na corretora. A gente também teve aqui o desconto do imposto de renda, né, porque que é referente a esse pagamento de cupom. É importante destacar aqui realmente esse pagamento do imposto de renda, no caso aqui de 35 centavos, né, porque essa é a grande desvantagem do investimento em títulos que pagam cupom. Por quê? Você está antecipando a sua rentabilidade, né? Você está recebendo juros, mas você também está antecipando o pagamento de imposto de renda. Então, para você entender por que eu recebi esses R$ 10,70,
centavos, vamos aqui para a planilha que eu fiz, que eu apresentei no último vídeo, onde eu explico o funcionamento do pagamento de cupom desse tesouro prefixado, tá? Eu vou preencher aqui essa planilha com os dados do último investimento. Então, aqui nessa planilha que está aí no link, tá bom? Para você acessar, aqui está o registro de todos os investimentos que a gente vai fazendo. No dia 4/6, eu investi no tesouro prefixado com juros semestrais de 2035, o vencimento dele é 1º de janeiro de 2035 e a taxa da compra foi R$ 13,95 e eu comprei 0,22 cotas, tá bom? Então vamos lá para o meu simulador aqui. Então vou colocar, ó, a taxa de negociação foi 13,95, tá? A data do investimento foi no dia 4/6. O próximo pagamento do cupom a partir dessa data é 1/7 de 2025. Cada título ele tem ali a sua regra com as datas de pagamento do cupom. No caso do prefixado é todo dia 1º de julho e 1º de janeiro. E a data do vencimento do título é no dia 1º de janeiro de 2035. Então, 1º de janeiro de 2035. E aqui, na planilha, ela retorna qual seria o preço unitário desse título. Então, nessa data, pela conta aqui, né, que eu explico no último vídeo, o preço unitário é R$ 847,49 e a gente pagou aqui exatamente R$ 847,55. Tem uma diferença ali de poucos centavos, né, 6 centavos, porque a conta exata do Tesouro tem várias regras de truncamento, de arredondamento, que a gente não está considerando aqui, tá bom? Então, olha só, e a gente comprou lá 0,22 cotas, ou seja, eu comprei 22% do valor de um título inteiro. Então, eu vou colocar aqui, nesse valor aqui de face, né, que é de R$ 1.000, eu vou multiplicar por 22%, ou por 0,22, né, para ficar pelo número de cotas, no múltiplo, e a gente vai ver que o preço unitário proporcional seria de R$ 186,45. Então, aqui no histórico, a gente pagou exatamente R$ 186,46, então tá batendo direitinho. Nessa proporção, qual que seria aqui o pagamento, né, o valor que eu deveria receber de cupom? Eu deveria receber R$ 10,74. Então, foi aí praticamente o que eu recebi ali, como eu te mostrei na corretora, que eu recebi R$ 10,70. Então, o que eu quero te mostrar é o seguinte, por que ele está caindo 3,93%? Ele está caindo justamente porque ele andou no tempo e eu já tive um recebimento do cupom, tá? Não é que o meu título se desvalorizou. O maior efeito aqui da desvalorização, né, daquele valor que aparece aqui, por exemplo, no Investidor 10, é por conta do recebimento do cupom. Quer ver? Vamos fazer uma simulação aqui, ó. O pagamento do cupom foi no dia 1º de julho de 2025. Vamos supor que eu estivesse fazendo o meu investimento no dia 1º de julho de 2025, né, na data do pagamento daquele cupom. Mas antes de fazer isso, deixa eu guardar aqui qual o valor, né, que esse título tinha na data de 4 de junho. E aí, andando no tempo, né, mantendo aqui a taxa de juros constante, né, vamos lá para 1º de julho de 2025, né, como se eu estivesse investindo nesse momento, qual seria o próximo pagamento de cupom? Já não seria mais no dia 1º de julho, né? Seria agora 1º de janeiro de 2026. Então, vou colocar aqui, próximo cupom, 1º de janeiro de 2026 e o vencimento permanece o mesmo. Observe que o meu título agora, só pelo fato de andar no tempo e chegar na data do pagamento do cupom, ele já caiu para R$ 177,46. Só aqui eu já tive uma desvalorização, né, de fazer aqui, né, um sobre o outro, menos um, já tive uma desvalorização de 4,82%. Então, só pelo fato de andar no tempo esse título, ele já vale menos, né? Por quê? Porque a gente tem menos um fluxo de caixa, né? Eu tenho menos um fluxo de pagamento. Eu não tenho mais uma parcela
de R$ 10,74. Essa já foi paga. Então, quem está entrando no dia 1º de julho, né, vai pagar mais barato porque tem menos um fluxo de pagamento. Só que, observando, o preço do título, ele também mudou ao longo do tempo. Se a gente olhar aqui, por exemplo, hoje, né, no site do Tesouro, vamos aqui em títulos, preços e taxas. E qual é a taxa hoje do Tesouro pré-fixado com juros semestrais 2035? A taxa hoje é R$ 13,71. Então, vamos aqui para o nosso simulador e ao invés de R$ 13,95, que foi a taxa que a gente pagou no dia 4 de junho, eu vou botar 13,71, tá? Vou colocar a data de investimento, agora eu vou mudar. Vou colocar a data de hoje, que é 9 de julho, tá? Só para a gente simular aqui um pouquinho essa variação no preço. Então, vê que olhando para a data de hoje, com a taxa de hoje, né, a gente já teve uma queda de 3,32%. Então, por que eu quis mostrar isso? Justamente porque às vezes o investidor ele fica assustado quando vê um valor negativo e acha que está perdendo dinheiro, mas nesse caso a desvalorização se deu principalmente porque houve o pagamento da primeira parcela de cupom, então o título ele passa a valer menos automaticamente, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui agora ao nosso processo de investimento. Como que a gente faz todo mês? A primeira coisa que eu recomendo é você atualizar o seu valor de aporte. Eu costumo atualizar o meu aporte pela variação da inflação, tá bom? Então, eu não tenho ainda a divulgação do IPCA do mês de junho, né? Inclusive, vai ser divulgado amanhã, eu estou gravando aqui no dia 9 de julho, né? Mas eu não vou esperar, a gente tem os dados aqui do IBGE, do IPCA 15, né? Que pega uma prévia ali até a metade do mês, e pelo IPCA 15, a gente tem que a variação foi de 0,26%. Eu poderia fazer, então, o aporte 4, né? Eu cliquei aqui no maisinho, vou só deixar registrado aqui o aporte 4. Então, aqui eu coloco o valor do último aporte, né? No caso, foi R$ 352,74. Ou eu posso usar o 0,26, ou posso usar uma média, né? Aqui, uma média simples mesmo, dos últimos 2 meses. Então, por exemplo, eu posso atualizar o meu aporte por 0,41% ao mês. Eu só copio essa fórmula aqui para baixo. Então, o meu investimento seria de R$ 354,19. Mas nesse mês eu recebi 10,71 de cupom, menos 0,35, como a gente viu, de imposto de renda, né? Então, 10,36. Então, o meu valor a ser investido esse mês vai ser mais ou menos de R$ 364,55, né? Porque eu vou reinvestir esse cupom. Isso é algo muito importante. É claro que eu estou perdendo um pouco do efeito dos juros compostos, porque eu tive essa antecipação do imposto de renda, mas mesmo assim eu vou fazer o investimento desse cupom. Eu definitivamente não recomendo você a fazer a aplicação em títulos com pagamento de cupom semestral se você quer reinvestir. Eu acho que título de pagamento de cupom semestral é apenas para quem quer usufruir daqueles cupons recebidos, ou seja, para quem está na fase de aproveitar ali a renda passiva dos seus investimentos, tá bom? Mas aqui no nosso caso, a gente vai reinvestir esse cupom. Então, onde eu vou querer investir esses R$ 364 esse mês? Vamos lá. Eu queria trazer novamente esse gráfico aqui, ele está atualizado. Esse gráfico ele mostra a evolução das taxas médias mensais, tá, dos títulos do Tesouro pré-fixado. Tá? Por que eu estou trazendo esse gráfico aqui? Eu já trouxe ele aqui num outro vídeo, que eu vou deixar aqui no card para você assistir, porque a gente precisa entender o seguinte, que a economia ela trabalha em ciclos. Então, a gente tem ciclos de crescimento e ciclos de recessão. As taxas de juros elas acabam refletindo os ciclos econômicos. Então, o Banco Central ele utiliza a taxa de juros, né, o instrumento lá da taxa Selic, para fazer a política monetária. Então, quando ele quer
retrair a economia, se ele acha que a economia está em muita expansão e provavelmente está tendo um efeito ali inflacionário, o que ele faz? Ele aumenta as taxas de juros. Aí daqui a pouco a economia começa a entrar em recessão e aí o que ele precisa fazer? Precisa baixar as taxas de juros para a economia poder avançar mais um pouco. Né? Eu tenho muitas críticas a esse modelo, especialmente o modelo brasileiro, né? Que é desse tripé macroeconômico, mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas o fato é que a gente pode observar que as taxas de juros no Brasil são muito voláteis, né? Então a gente está vendo aqui, ó, a variação desde janeiro de 2025, né? Então quando ela estava lá perto de 20%, isso aqui não é a taxa Selic, tá bom? Isso aqui é a taxa de contratação do Tesouro pré-fixado, tá? Então a taxa Selic aqui nesse momento era outra, mas era assim que o mercado, né, baseado na taxa Selic, baseado nas expectativas de inflação, em cada momento desse o mercado estava precificando os títulos de uma forma, né? E assim que o Tesouro Nacional faz a oferta dos títulos públicos. Então observe o seguinte, a taxa foi muito mais alta, ela caiu aqui, depois ela subiu de novo, depois ela desceu aqui perto de 10%, depois ela subiu aqui para 12%, caiu para baixo aqui perto de 8%, 7,5%, depois teve um outro ciclo de alta aqui entre 2012 e 2015, tá? Depois teve um ciclo de baixa muito grande que culminou aqui com a questão do período da pandemia, né, da Covid-19, em que a taxa do pré-fixado bateu 5%, depois um ciclo de alta novamente, né, e mais uma baixa, e depois outra alta, e agora a gente está aqui num patamar, como a gente viu antes, de quase 14%, 13,70%, algo assim, né? Se a gente observar, a gente permanece numa região de máximas históricas, né? Então, o que acontece? É por isso que eu acho que ainda é uma grande oportunidade da gente investir em tesouro pré-fixado e tesouro IPCA, né, com os prazos mais longos possíveis. É claro que ainda há expectativa, né? Pode ser que as taxas de juros ainda subam, mais ainda, quem sabe, né, que chegue aqui no patamar de próximo de 20%, como era lá em 2005, é um pouco improvável pelo que a gente lê aí nas expectativas do mercado financeiro, mas pelo menos ali desde 2007, né, a gente está em patamares muito elevados. Olhando aqui para o Tesouro IPCA+, é o mesmo cenário. A gente está aqui nessa região de máximas históricas, então eu acho que é uma grande oportunidade da gente travar essas taxas altas, né, para o longo prazo. Então, poxa, a gente ganhar aí mais de 7% ao ano de rendimento real, eu acho que isso é muito interessante. Dito isso, vamos voltar aqui para a planilha. Então, navegando aqui pelas guias da planilha, a gente vai vir aqui para essa guia Calc Títulos Sem Cupom, né, onde eu preparei uma calculadorazinha para a gente entender como que funciona a precificação dos títulos que não pagam cupom semestral. Então vamos olhar aqui para o Tesouro Pré-fixado. Então presta bastante atenção agora, porque é aqui que eu vou te mostrar como é possível ganhar mais de 20% ao ano investindo em títulos do Tesouro Direto, tá bom? Então vamos pensar no cenário do Tesouro Pré-fixado. Vamos aqui no site do Tesouro Direto, né? Então a gente tem aqui o Tesouro Pré-fixado 2032, que é o que a gente tem com prazo mais longo, ele está com uma rentabilidade anual de 13,6%, tá? E o preço dele é R$ 439,66. Olhando aqui para a nossa calculadora, né, eu posso colocar aqui 13,6%, data do investimento hoje 9/7, vencimento 1/1 de 2032, então, são 1.624 dias úteis até o vencimento e o preço unitário dele, pela fórmula, é R$ 439,66, que é exatamente o que está dando aqui no site do Tesouro Direto. Ok, agora vamos pensar o seguinte, eu vou até dar um zoom aqui para ficar melhor para você ver, tá bom? Agora vamos pensar o seguinte, imagine que se passem 2 anos, certo? Então eu vou botar aqui 365 vezes 2, a gente vai ter 730 dias corridos, um total de 502 dias úteis, tá bom? E aí, vamos supor que, por incrível que pareça,
a taxa de juros desse título permaneça a mesma e que lá no futuro ela ainda esteja R$ 13,60, ok? Então, a data do resgate vai passar a ser dia 9/7/2027, né? E a data aqui de vencimento do título continua sendo 1/1/2032. O que aconteceu aqui? Ó? O preço unitário que a gente está pagando hoje, R$ 439,66, ele passa agora para R$ 566,81. Por quê? Porque andamos 2 anos, ok? Então, a valorização dele em 2 anos foi 28,92% e a rentabilidade anual foi 13,6%. Isso não é de se admirar, porque justamente foi aqui a rentabilidade contratada, né? 13,6%. Ok, agora presta bastante atenção. Pense no cenário que é o seguinte, que daqui a 2 anos a taxa negociada desse título caiu de 13,6% para 12%. Tá? Se a gente colocar aqui 12%, olha o que acontece. O preço unitário ele sai de 566 e passa a valer R$ 603 e a gente teve uma valorização no período de 37% e uma rentabilidade ao ano de 17,26%. Ou seja, devido à marcação a mercado, porque a gente tem um título que paga uma taxa de 13,6%, e 2 anos depois, esse mesmo título está sendo negociado a 12%, agora ele estará nos dando uma rentabilidade de 17% ao ano e não mais 13,6% ao ano, porque ele se valorizou, né? Se essa taxa cair para 10% ao ano, como a gente viu que em muitos momentos esteve ali no passado, né, esse título sendo negociado a 10% ao ano, olha o que acontece. A nossa rentabilidade vai para aquilo que eu falei no início do vídeo, de 22,08% ao ano. Então, 2 anos depois, esse título passa a valer R$ 654. E aí, se você realizar a venda naquele momento, você vai ter tido em 2 anos uma valorização de 48,79%. Entendeu como que funciona, né, e qual o poder da marcação a mercado? É claro que o oposto também é válido. Se a taxa de juros subir, né, imagine que ela vá para 15%. Né? Então, se ela for para 15%, o nosso título ele perde valor e aí, ao invés de eu ter uma rentabilidade de 13,6%, eu estou tendo uma rentabilidade de 10,53%. Mas o ponto aqui é o seguinte, nós estamos em um momento de máximas históricas de taxas de juros. Na minha opinião, aí é a minha exclusiva, né, opinião, que você não precisa concordar com ela, eu acho que tem mais probabilidade de nos próximos anos, ou pelo menos até o vencimento desse título, a gente ter um período de baixa nessas taxas de juros antes de ter uma alta muito significativa. Tá? E se por algum acaso, né, é o que eu falei nesse vídeo aqui, né, se a gente tiver ainda um ciclo de alta contínua ainda das taxas, o que a gente vai continuar fazendo? A gente vai continuar comprando. Por quê? Porque quando se aumenta a taxa, o preço do título cai, o preço do título está barato. Né? Como a gente viu aqui, quanto maior a taxa de juros, mais barato ele fica. Então, é momento de comprar título público quando as taxas estão altas. Ok? Então, esse aqui é o cenário de um título que vence em 2032. Mas vamos olhar aqui o caso do Tesouro IPCA. Eu deixei aqui com juros semestrais, mas não é juros semestrais, é o Tesouro IPCA puro. Vamos olhar aqui o caso do Tesouro IPCA. Olha só, ele tem uma conta um pouquinho mais complexa, porque tem esse valor nominal atualizado, eu explico isso aqui em outros vídeos, mas não se preocupe com isso, tá bom? Observando aqui no site do Tesouro, né, a gente tem o Tesouro IPCA 2040 e o Tesouro IPCA 2050. Eu quero olhar para os prazos mais longos e eu vou te explicar o porquê disso. Tá? Então, vou colocar aqui os dados do Tesouro IPCA 2040 para começar. Tá? Então, ele tem vencimento no dia 15/8/2040. Vou colocar aqui, ó, 15 de agosto de 2040. Né? A data do investimento seria hoje e a taxa negociada para esse título é de 7
7,04. Então, vou colocar aqui 7,04, tá? E ele está valendo, então, 1.628,19 pela minha conta. Está muito perto, 1.628,88 aqui no Tesouro Direto. Então, vamos simular aqui o mesmo cenário. Dias corridos até o resgate. Vou colocar igual o outro aqui, 2 anos depois, 730 dias corridos. Aqui eu preciso dar uma expectativa do IPCA anual, né? Porque como é um título que paga IPCA mais alguma coisa, eu preciso atualizar o valor desse título, né? Nesses 502 dias úteis aqui. Então, vamos supor que a gente esteja na expectativa de 5% ao ano, ok? Eu vou repetir aqui a nossa taxa de 7,04 para a gente entender o efeito aqui das taxas de juros. Então, nesse cenário, o que a gente teria, né? A gente teria uma remuneração aproximada de 12,39% ao ano, né? Que está aqui embaixo. Que é mais ou menos esses 5 mais os 7 vai dar 12 e alguma coisa. Que não dá valor exato por causa dessa atualização aqui da inflação, tá bom? Mas, ó, fica bem próximo. 5 mais 7, 12, que é o que a gente tem aqui embaixo, 12,39. Agora, vamos supor que essa taxa ela caia para 6%, tá? Olha o que vai acontecer aqui com a rentabilidade. Se num período de 2 anos essa taxa cair, né, a rentabilidade ali do ganho real, né, a taxa negociada cair para 6%, né, a gente já tem uma valorização de 43% em 2 anos, tá? E a nossa rentabilidade anual vai para 19,8%. Tá? Então, basta a gente ter uma queda de 1 ponto percentual na taxa negociada, que a nossa rentabilidade sai de 12% para 19,8%. E isso se potencializa ainda mais com títulos mais longos. Então, vamos fazer a simulação com o título de 2050. Tá? Então, vou pegar aqui, ó, 6,82, vencimento 15/8 de 2050. Tá bom? Então, vamos lá, 15/8 de 2050. Né? E aqui a taxa negociada 6,82 hoje. Então, olha aqui, se a taxa cair então de 6,82 para 6%, o que vai acontecer? A gente tem uma rentabilidade de mais de 22% ao ano. Então, em 2 anos, valorizando o nosso capital em 50%. Se chegar num ponto da taxa cair ainda mais, cair, vamos supor, para 5%, a gente pode ter uma rentabilidade de 36,73% ao ano. Então, quanto maior o prazo, né, maior é esse efeito da marcação a mercado. Lembrando que, obviamente, se essa taxa subir, for para mais de 6,82% ao ano, vamos colocar aqui, ó, 7,5%, a nossa rentabilidade vai cair para 4,25% ao ano. Então, esse é o risco, né? Então, aqui eu estou fazendo uma aposta em queda das taxas de juros nos próximos anos. Agora, tem um ponto que é o seguinte, eu não tenho data para retirar esse dinheiro, né? Eu tenho até 2050 para escolher o melhor momento para poder retirar esse dinheiro. Eu posso levar ele até o vencimento ou eu posso realmente especular aqui com a marcação a mercado. Se daqui no próximo ano cair as taxas de juros e eu decidir tirar e embolsar essa rentabilidade, eu posso. Ou se de repente, ao invés de 2 anos forem 5 anos, eu também posso fazer isso, né? Então, eu acho que essa estratégia aqui de especulação com as taxas de juros em títulos públicos, ela é muito eficiente, né? E é uma estratégia ganha-ganha, porque ou você ganha com a marcação a mercado, esperando o melhor momento para sair, ou leva até o vencimento e você não vai ter perda nenhuma em relação àquilo que foi contratado, tá bom? Eu espero, assim, que, cara, tenha ficado muito visível como que se pode ganhar muito dinheiro investindo em tesouro direto, né? Muito mais do que aquela taxazinha ali que fica aparecendo de 6%, 7%. Qualquer variação de 1 ponto percentual, 2 pontos percentuais, pode fazer muita diferença na rentabilidade do seu título, ok? Agora nós vamos passar para o investimento na prática, onde eu vou escolher então quais os títulos que eu vou investir. Mas se eu te ajudei, né, se esse vídeo foi útil para você, não deixe de dar aquele like, se inscrever aqui no canal, porque sempre eu estou trazendo conteúdo novo sobre finanças e investimentos. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer para fazer o nosso investimento, além de escolher o título, é fazer a transferência aqui para a sua corretora, né? No meu caso, eu já fiz
a minha transferência. Então, se você observar, eu tenho já um saldo de R$ 368,89. Por quê? Olhando aqui para o extrato, né? Eu enviei R$ 355, que é fruto daquela atualização do aporte, né? Então, que seria ali mais ou menos, né, R$ 354, eu mandei 355, mas eu tinha aquele saldo ali do recebimento do cupom semestral, então eu estou ali com um saldo na conta de R$ 368,89. Então, como eu falei, eu quero especular com essa queda das taxas de juros. Então, vamos lá, onde que eu vou investir? Deixa eu dar uma olhada aqui na carteira. Ó, eu tenho 31% da carteira no Tesouro Selic, 24,76% no pré-fixado 2032, mais ou menos 15% em cada um desse, e tenho 12% aqui no IPCA 2040. Então, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir, eu vou botar 70% do aporte que eu vou fazer hoje no Tesouro IPCA 2050, que eu quero aproveitar, né, esse prazo mais longo para ter mais variação de marcação a mercado, e vou botar 30% no pré-fixado 2032. Então, vou fazer a conta aqui. Quanto que a gente tem lá, exatamente? 368,89. 368,89. 70% vai ser no IPCA 2050, e a diferença, né, que são os 30%, eu vou investir no pré-fixado 2032 e vamos tentar fazer esse investimento. Eu estou gravando à noite aqui, então vamos ver se ele vai aceitar o meu agendamento no Tesouro Direto. Vamos aqui, ó, Tesouro. Vou botar aqui pré-fixado 2032, ó, 13,6, 4,40, investir. Eu quero investir o valor de R$ 110,66, 110,67. Continuar aqui para revisão. Ele permitiu, né, ele arredonda 109,91, confirmar o investimento. A ordem foi enviada, ótimo. Vamos voltar aqui para a renda fixa que eu tô, e agora eu quero o Tesouro, mas eu quero a rentabilidade pós-fixada, porque é o IPCA. Vou clicar aqui em aplicar filtros. Aí você precisa ver, desculpa, pós-fixado não, inflação, aplicar filtros. Aí você vai ver na sua corretora como que funciona, né, da melhor forma. Tem muitos títulos aqui de inflação. Vamos achar o IPCA, já chegou o 2040. 2050, o último. Vou colocar aqui investir. Vou colocar R$ 258. Vou colocar 258,23. E aqui ele corrigiu para 253,06. Continuar aqui para revisão. E aí pronto, a ordem foi enviada com sucesso. Não vamos deixar de fazer o lançamento aqui no Investidor 10, né? Como que a gente faz? Eu venho aqui, ó, na minha carteira aqui do Tesouro Direto, eu posso vir aqui adicionar lançamentos, venho Tesouro Direto, eu vou procurar o Tesouro Pré-fixado 2032. Esse foi o que eu investi, se eu não me engano, 0,25, exatamente, 109,91. Então, a data da compra, vamos deixar no dia 10, né, porque vai entrar no próximo dia útil mesmo. Eu venho adicionar um outro ativo, o Tesouro Direto ainda, Tesouro IPCA mais 2050, 0,29, 253,06, só salvar, fechar, e aí a gente já tem aqui o lançamento dos nossos títulos, e agora a nossa carteira já subiu para um valor de R$ 1.419. Bom, é isso, investimento feito. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você, que tenha esclarecido um monte de coisas sobre o Tesouro Direto. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever e dar um like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas também que têm interesse nesse tipo de investimento, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!